Alô, pessoal, amigos e minhas amigas, estamos juntos aqui no nosso pós-jogo especial para você aqui do Conversa de Torcedor e falando aí sobre os jogos dos cariocas que aconteceram na última rodada do Campeonato Nacional e tivemos aí as vitórias, né? As vitórias de Botafogo e Fluminense. O Botafogo conseguiu uma vitória pelo placar de 4-2 contra o Fortaleza, que rebaixou a equipe cearense para a Série B. O Fluminense se qualificou para a fase de grupos da Copa Libertadores da América ao ganhar contra o Bahia dentro do Maracanã pelo placar de 2-0, também com direito a um golaço do Ganso, inclusive, no Maracanã. E o empate do Flamengo contra o Mirassol, 3-3, um jogo movimentado, divertido, diga-se de passagem, no campo de jogo, no estádio Campos Maia, no interior paulista, e também o Vasco é, sendo derrotado de goleada contra o Atlético 5-0, também direito à expulsão do Hugo Moura, também a insatisfação do Ferretti, que nós vamos estar falando muito disso, desse jogo que aconteceu lá em Belo Horizonte, tá bom? Tudo isso que nós vamos estar comentando a partir de agora. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversas de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, 18 horas. Vale a pena conferir aqui no nosso canal do YouTube. E às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando também pelo YouTube do Conversas de Torcedor, também pelo site radionsc.com, além também pela Radiosnet, o aplicativo Radiosnet, acompanhando toda a nossa programação e também com toda a opinião da galera que entende muito de futebol e também do esporte, falando também sobre a Copa do Brasil, semifinal. Temos aí Vasco e Fluminense, meu amigo, Vasco e Fluminense, semifinal da Copa do Brasil, e também aí falando do Flamengo representando aí o futebol brasileiro e também o futebol do Rio na Copa Intercontinental de Clubes da FIFA, tá bom? E por falar em Flamengo, vamos falar aqui do Flamengo primeiramente, falando aí no jogo de sábado que aconteceu no estádio Campos Maia, em Maião, no interior de São Paulo, em Mirassol, né? Que tivemos aí um jogo movimentado no jogo aí entre Mirassol e Flamengo. O campeão brasileiro contra a sensação do Campeonato Nacional, ficando na quarta colocação, se qualificando para a Copa Libertadores da América de forma inédita de sua história. E tivemos aí jogadas, inclusive, aí vamos falar aqui muito sobre isso. É, falando aqui do time rubro-negro que confirmou o título na rodada passada, em que teve aí a campo os garotos do Sub-20, enquanto a equipe principal viajou para o Catar, onde vai disputar a Copa Intercontinental, e o Mirassol que se qualificou, né? Se qualificou aí para a Copa Libertadores da América, ficando na quarta colocação, poupou alguns titulares, né? Mas o resultado foi um jogo divertido, com muitas chances, e o resultado foi de um jogo equilibrado, um jogo movimentado, com muitas chances e pelo menos dois golaços, né? Um de cada lado, inclusive. Então, e o Flamengo, né, com um repleto de jogadores aí da base, esteve à frente do marcador em três oportunidades, mas o Mirassol buscou a igualdade em todas elas, né? E o Douglas Telles abriu o marcador, aproveitando o rebote dentro da área. E depois disso, o Chico Kim empatou o jogo com um golaço, inclusive, um golaço após passe de calcanhar do Felipe Jonathan. Ainda na primeira etapa, o Guilherme Gomes acertou um chutaço de fora da área, do ângulo esquerdo, bateu na trave antes de entrar para fazer o gol aí do Flamengo, né? No canto esquerdo, o goleiro Walter, sem chance para o goleirão da equipe do Mirassol. E o Alisson deixou tudo igual novamente, pouco depois, e na segunda etapa, o Guilherme Gomes fez mais um para o Flamengo e Christian Renato empatou novamente para a equipe do interior paulista, dando números finais à partida de um jogo movimentado. E também aí, como não havia riscos de mexer, né, na tabela de classificação, a CBF adiantou esse jogo. Foi um jogo único nos jogos do Campeonato Brasileiro, no jogo de sábado, inclusive. O Clube de São Paulo terminou a competição em quarto lugar, na quarta colocação, melhor dizendo, com 66 pontos ganhos. E o campeão Flamengo encerrou a sua campanha com 78 pontos. E a base do Flamengo está aí, firme e forte,
para a temporada do ano que vem, né, com os garotos que podem seguir no Flamengo, o técnico Bruno Pivetti faz o seu grande trabalho e também, né, com foco na Copa Intercontinental, que vai jogar amanhã, inclusive, esse jogo que vai acontecer às 2 horas, o jogo contra o Cruz Azul, o jogo que vai acontecer aí nesta quarta-feira lá no Catar, né, que temos aí o Michael, o Alacian e o Everton Araújo, que estarão aí junto com a equipe principal para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. Já viajou aí todo o grupo principal, também a comissão técnica, Felipe Luiz, para o Catar, se concentrando para esse confronto contra a equipe do Cruz Azul, que vai ser disputado amanhã, às 2 horas da tarde, horário de Brasília. E o time do Mirassol, né, de uma campanha de excelência da equipe comandada pelo Rafa Guanais, terminando aí do campeonato invicto em seus domínios, né? Nenhum time que visitou o Mirassol nesta edição voltou para casa com 3 pontos. Então, isso aí é um feito histórico, digno de ficar para a história do Mirassol, que vai disputar pela primeira vez em sua história na Copa Libertadores da América. Então, temos aí essa qualificação do Mirassol para a Libertadores. E o Flamengo se preparando aí para a Copa Intercontinental de Clubes, que vai ser uma disputa muito importante para o Flamengo nesta competição, que nós vamos estar acompanhando em todos os detalhes para vocês. E também, né, uma festa alvinegra, né, drama do tricolor do PC, né, o Leão do PC fez o início promissor, teve uma grande aplicação ofensiva, conseguiu abrir a contagem ainda na primeira etapa, né? E com o Breno Lopes, o Botafogo buscou a virada e o controle do jogo, conseguiu a primeira virada, né, com o Montoro e também com o Arthur Cabral, inclusive. E o Fortaleza esboçou uma reação com o gol do Barreiro de pênalti, mas o time da casa manteve forte ímpeto e conseguiu marcar 2 vezes com o Marçal e o Matheus Ponte, liquidando a fatura, conseguindo o resultado positivo, né? E conseguindo aí muito bem, né? Mas não conseguiu a vaga direta para a Copa Libertadores da América, ficando aí na sexta colocação com 63 pontos ganhos, indo para a play, né? Mas não conseguiu a vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, ficando na sexta colocação com 63 pontos pré-Libertadores, né? Ainda há uma possibilidade de entrar diretamente na fase de grupos, né? Desde que o Fluminense ou o Cruzeiro vença a Copa do Brasil, abrindo mais uma vaga na Copa Libertadores diretamente, né? E o Fortaleza, rebaixado com 43 pontos, 18ª colocação, assim está rebaixado ao lado de Ceará, do Juventude e também do Sport Clube do Recife, os 4 rebaixados que vão disputar na próxima edição na Série B no ano. E falando da primeira etapa, meus amigos, o Fortaleza começou o jogo com mais presença ofensiva, pressionando a saída de bola do Botafogo e em busca da vitória que assegura a equipe do Fortaleza fora do Z4. E em jogada de abafa, né, o Breno Lopes fica com a sobra na entrada na área e acertou um bonito chute, né, um chutaço no ângulo. E o Botafogo também, que errava muitos passes, né, no último passe, né, para tentar fazer a finalização, né, melhorou com o recuo da equipe cearense, né? E o time do David Ancelotti teve 2 boas chances de marcar, né? Na mesma jogada. A primeira em finalização na trave do Arthur e na segunda no chute do Montoro, da equipe botafoguense. Recuado demais, o Fortaleza ficou encurralado, não conseguindo reagir também na primeira etapa. E no último minuto, o Montoro pegou a sobra na área do Fortaleza e bateu no ângulo para empatar o jogo no Engenhão, né, no estádio Newton Santos. E no segundo tempo, a partida voltou, né, de forma frenética, né, aos 2 minutos. O Botafogo fez ótima drama pela direita, o Vitinho lançou na medida para o Arthur Cabral virar o jogo e na sequência jogada pelo alto da equipe do Fortaleza, a bola tocou na mão do Massal e prosseguiu em contra-ataque do Alvinegro, que terminou em gol do Jordan Barreira, mas a arbitragem teve aí com a análise do VAR, o gol do Botafogo foi anulado e o Fortaleza teve um pênalti ao seu favor. E o Barreiro empatou o jogo na cobrança de pênalti. Mas a pressão do time do David Ancelotti prosseguiu com mudanças e que deram gás ao time. E a equipe do Martim Palermo
que, por sua vez, parecia anestesiada por conta da combinação de resultados dos outros jogos das equipes que lutam contra o rebaixamento, né? E na reta final, o Marçal fez o terceiro gol de cabeça e o quarto gol foi do Matheus Pontes, que encerrou o placar em bonita jogada de Toledo pela ponta. Então a equipe do Fortaleza sendo rebaixado, né? A equipe do Botafogo se qualificando aí para pré-Libertadores, pelo menos por conta da Copa do Brasil, né? Caso Cruzeiro, Fluminense vença a Copa do Brasil, se qualifica para a Copa Libertadores diretamente. E a torcida do Botafogo, né, que compareceu ao Nilton Santos, que fez uma bonita festa perante de uma vitória imponente em sua casa. O lateral cuiabano também foi bastante celebrado pelos companheiros e pela arquibancada, né? O jogador está emprestado ao Alvinegro pelo Nottingham Forest da Inglaterra e deve deixar o Rio no final desta temporada. Já o Fortaleza, né, que teve os torcedores que foram ao estádio Nilton Santos, né, empurraram a equipe com um olho no jogo e nos celulares, porque tivemos aí outros jogos aí tentando aí ter uma combinação favorável à equipe do Leão do Piauí. E com a queda de rendimento dos minutos finais de jogo e também a tensão que tomava conta na arquibancada por conta dos outros jogos, né, que aconteciam aí também, dos resultados que não favoreciam a equipe do Fortaleza. Alguns torcedores protestaram de costas para campo, outros, né, se emocionaram com o encerramento da partida, porém a postura foi de orgulho pela arrancada que o time emplacou nas últimas partidas do campeonato, com vitórias que quase fizeram a equipe escapar. Não deu, mas a torcida aplaudiu os seus jogadores, que retribuiu o apoio. Então temos aí, Fortaleza vai jogar na Série B do Campeonato Brasileiro, ficou na 18ª colocação, 43 pontos ganhos, e o Botafogo na sexta colocação com 63 pontos ganhos, esperando aí os resultados na Copa do Brasil para ser inserido aí na fase de grupos na Copa Libertadores da América, caso o Cruzeiro ou o Fluminense vençam a competição. Então vamos acompanhar, e também o Botafogo, a torcida botafoguense esperando aí se vai para pré-Libertadores ou para a fase de grupos da Libertadores da América, que tendo aí o planejamento para o ano que vem, que vai ser aí redobrado aí por conta da Copa Libertadores da América, a competição que o Botafogo vai disputar no ano que vem. E falando do Fluminense, e o Fluminense se qualificou para a fase de grupos com os gols de Ganso e também do Thiago Silva, 2-0 para a equipe tricolor carioca contra o Bahia. E também, né, a equipe do Rio marcou no segundo tempo para garantir aí os gols, né, na segunda etapa, melhor dizendo, para se garantir a vaga no grupo no G5 antes das semifinais da Copa do Brasil. E o Bahia terminou em sétimo, né? Então tá na pré-Libertadores no ano que vem. Então temos aí na luta por uma vaga na fase de grupos, né? O Fluminense venceu na tarde de domingo. Paulo Henrique Ganso e Thiago Silva marcaram os gols para a equipe tricolor carioca, que terminou aí na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O Zubeldia fecha a competição com 100% de aproveitamento em jogos em casa. Então temos aí o Fluminense, 64 pontos ganhos, quinto colocado, vai direto para a fase de grupos. Já o Bahia ficou em sétimo, foi ultrapassado pelo Botafogo, que venceu Fortaleza, por isso não consegue a vaga direta, e nem em caso de vitória do Fluminense ou Cruzeiro, né, na Copa do Brasil, né, para tentar se qualificar aí do na Libertadores na fase direta. Aí o Bahia ficou na sétima colocação. Então o Bahia entra de férias, mas o Fluminense e o Bahia entra de férias, mas o Fluminense tem aí a Copa do Brasil pela frente, né? Temos aí a Copa do Brasil, o jogo que vai acontecer nesta quinta-feira, 8h30 da noite, no Maracanã. Fluminense e Vasco, duelo de volta será no domingo também, às 8h30. Ambos serão disputados no Maracanã, que nós vamos estar acompanhando aqui no Conversa de Torcedor, nós vamos estar conferindo nesse clássico de gigantes, nesta semifinal de Copa do Brasil. Vamos falar aqui na primeira etapa, que não foi um primeiro tempo de fortes emoções, né? Cada equipe teve pelo menos duas grandes chances, mas ninguém conseguiu abrir o marcador. E o destaque ficou para a grande atuação de Lúcio Acosta, né? Novamente, o principal jogador hoje na equipe do Fluminense. No confronto também, e que criou melhores oportunidades na partida pelo lado do Bahia, no caso do goleiro Ronaldo, né? Que fez uma grande defesa
para salvar a equipe, e o domínio se alternou durante os 45 minutos do primeiro tempo e com uma boa atuação das defesas, inclusive, do lado do Bahia e também do Fluminense. E o Fluminense melhorou na segunda etapa, mas o jogo estava amarrado para os dois lados. E tudo mudou com a entrada do Ganso. E no primeiro toque na bola, no primeiro lance, com ele em campo, né? E já abrindo o marcador com uma cavadinha e deu mais tranquilidade para o torcedor do Fluminense, né? Também o time mandante. E precisando se lançar ao ataque, a equipe do Rogério Ceni se abriu e viu o Fluminense, né, garantir o resultado, os 2-0 com o gol do Thiago Silva de cabeça, né, para definir a partida. Então, a equipe tricolor, né, conseguindo essa classificação para a fase de grupos da Libertadores, e também tem aí o jogo contra o Vasco da Gama na semifinal da Copa do Brasil, e o Bahia, né, está de férias e tendo aí a preparação da reformulação da equipe baiana para a próxima temporada. Então temos aí o Fluminense se qualificando para a Copa Libertadores e também buscando o título de bicampeão da Copa do Brasil, mas tendo aí, primeiramente, a semifinal diante do Vasco da Gama, e o outro jogo das semifinais é Cruzeiro e Corinthians, que nós vamos estar acompanhando aqui no Conversa de Torcedor. O Vasco da Gama sendo derrotado na Arena MRV e garantindo aí a vaga na Sul-Americana, a equipe do Atlético, e tendo aí a maior goleada, a maior vitória, melhor dizendo, aí contra o Vasco. E também, né, com a situação do Ferretti, foi substituído aí, ficou nervoso ao ser substituído. O Hugo Moura expulso de campo também, o Fernando Diniz sendo cobrado pelos torcedores. E os gols do Atlético foram marcados pelo Alonso, o Hulk, Dudu duas vezes e Vitor Luiz, gol contra, né? E o Atlético selou aí a vaga para a Copa Sul-Americana no ano que vem. A equipe carioca, com um jogador expulso ainda no primeiro tempo, foi escalado com reservas por conta da Copa do Brasil, que vai ser realizado aí no mês de dezembro, e que vale também a vaga na Copa Libertadores no ano que vem, né? E a goleada do Atlético Mineiro é a maior da história do confronto contra o Vasco, né? Ela supera o triunfo por 5-1 contra o Vasco em 96 pelo Brasileiro, e os 5-0 deste domingo, né? Também é a maior goleada da Arena MRV. Então, a tabela de classificação terminou aí com o Atlético na 11ª colocação, com os 48 pontos ganhos. O Vasco fica na 14ª com 45, fora hoje, né, na zona de classificação da Sul-Americana. Porém, se ganhar a Copa do Brasil, vai para a Libertadores. Se não ganhar, está na Sul-Americana. E porque todos os outros três semifinalistas ficaram aí, ficaram acima da 13ª colocação no campeonato, o que aumenta uma vaga sul-americana. Então temos aí nesse momento aí. Então temos aí a agenda do Vasco, que agora terá aqui a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, tendo as atenções voltadas a esse jogo contra o Fluminense, às 8h30 da noite de quinta-feira, e no jogo da volta, no domingo, no mesmo horário, no Maracanã, e o duelo que vai definir aí o finalista da Copa do Brasil. E para o Atlético, avançam no projeto para 2026, e nesta quarta-feira o clube apresenta o Pedro Daniel como o novo CEO da SAF do Atlético. O executivo assume o lugar do Bruno Musi, e ele será apresentado, né, também de uma entrevista coletiva aí que vai acontecer lá na Arena MRV, do que vai acontecer, né, nos próximos, né, dias, que tem aí o seu novo CEO, do diretor executivo da SAF do Atlético, o Pedro Daniel. Vamos falar aqui do primeiro tempo. Os titulares do Atlético dominaram o Vasco, escalado aí com reservas, e que quase nada ameaçou no ataque. Logo no começo, o Atlético carimbou a trave, homenageando no travessão, em finalização de cabeça do Hulk. E o gol saiu aos 18 minutos com o Alonso pegando o rebote na área. E aos 30, o Hugo Moura foi expulso após a revisão do VAR por entrada de sola em Dudu. E na cobrança dessa falta, o Hulk mandou uma bomba na intermediária, fazendo 2-0. E o camisa 7 ainda mandou outra bola no travessão do Vasco nos minutos finais do primeiro tempo. E o Atlético seguiu controlando o jogo na segunda etapa. Aos 2, Dudu, após a tabela com o Hulk, fez o terceiro. E na sequência, o Hulk quase fez o quarto da equipe mineira. E com facilidade, a equipe atleticana valorizou a posse de bola, rodando
mais o jogo no setor ofensivo e desvantagem numérica. O Vasco passou praticamente toda a etapa marcando a troca de passes do Atlético, mas não segurou o Atlético, né? O Dudu pegou de primeira na área, fez 4-0 e o Vitor Luiz fez o gol contra, fechando aí o placar na Arena MRV 5-0 e o Coelho que voltou após se recuperar de grave lesão. E o Coelho, que voltou após se recuperar de grave lesão, quase fez o sexto, e aí garantindo a vitória, a goleada, né, sobre o Vasco da Gama que está aí com as atenções voltadas para a Copa do Brasil e também de interrogações, né, por conta desse jogo aí de hoje, né, e também de muitas interrogações, né, e também de uma interrogação, né, para a partida contra o Fluminense nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Então, vamos esperar aí o que vai acontecer, né, de muita cobrança do torcedor aos jogadores, ao Fernando Diniz. E também tivemos aí as situações, né, por exemplo, do Ferretti sendo substituído no jogo, saiu para a entrada do Leandrinho e aí não gostou da substituição. E aí, de uma maneira que o Vasco tem essas situações de um ponto de interrogação, né? De um ponto de interrogação em que o Vasco está aí, né, tendo uma. Não, nós estamos falando de briga entre jogadores com o treinador, mas principalmente de uma forma que está acontecendo, né? Que não está tendo de uma maneira mais correta, mas a torcida do Vasco está cobrando a equipe e o Fernando Diniz. Mas na quinta-feira temos o jogo no jogo carioca que define o finalista da Copa do Brasil. O Vasco tenta aí voltar aí as atenções para essa semifinal que é praticamente uma final, né, para o Vasco, né, agora nesse momento de dois jogos para tentar chegar no eventual final de Copa do Brasil que vai acontecer aí, né, contra o Corinthians ou o Cruzeiro, que vai definir essa classificação para o Vasco da Gama nesse mês de dezembro. Então, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o pós-jogo especial aqui do Conversa de Torcedor, aqui no canal do YouTube. Se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal. Também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, aqui no canal do YouTube. E também temos o nosso programa ao vivo de todo sábado, 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98,7 FM, acompanhando pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet, também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, falando de tudo que está acontecendo no esporte, também no nosso futebol do Rio de Janeiro, também do Brasil, e falando também da semifinal de Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco, e também do andamento, da participação do Flamengo na Copa Intercontinental de Clubes da FIFA, tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia, fique com Deus e até a próxima aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Felicidades a todos, um grande abraço e até a próxima. Falou, galera!